Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Técnico. Neste programa, vamos tratar da Lei de Transparência Tributária. Desde junho deste ano, as empresas de todo o Brasil precisam detalhar aos consumidores os valores dos tributos embutidos nos produtos ou serviços adquiridos. A medida visa dar mais transparência à carga tributária incidente, que deve ser discriminada nas notas fiscais. Um avanço para os direitos do consumidor, mas uma nova obrigação para os empresários, que precisam contar com a ajuda dos profissionais da contabilidade. E para esclarecer as dúvidas que ainda persistem sobre o assunto, o Espaço Técnico deste mês convidou Antônio Vanderlan Pereira Saraiva, que é pedagogo com especialização em contabilidade e controladoria empresarial. Ao final de sua apresentação, ele debate o tema com a empresária contábil e conselheira do CRC-SP, Daisy Christine Eastwood. Olá, falaremos agora sobre a Lei de Transparência Tributária, que nasceu de uma movimentação capitaneada pelas associações comerciais que coletaram mais de 1,5 milhão de assinaturas por meio do movimento de olho no imposto. Este tendo como finalidade a demonstração dos percentuais recolhidos pelas empresas nas operações de venda dos produtos adquiridos pelos consumidores finais da cadeia tributária. Dispõe esta lei sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor que já estava previsto dentro da Constituição Federal no artigo 150, parágrafo 5º, que também alterou o inciso 3º do artigo 6º e inciso 4º do artigo 106 da Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 150 da Constituição, no seu parágrafo 5º, determina as medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre as mercadorias e serviços. Com este esclarecimento, a população em geral saberá o montante pago pelas empresas e o mesmo se torna um agente fiscalizador para os entes em relação ao destaque desses impostos e contribuições. São, dentro do artigo 6º, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. De acordo com a nova redação do inciso 3º, trazido pela Lei de Transparência, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, ganhou mais um item, que são os tributos incidentes sobre a formação do preço das empresas. Então, ela trouxe uma nova dinâmica que, além das características dos produtos, terão que ser informados pelos empresários o valor dos tributos incidentes sobre aquela nota fiscal ou cupom fiscal emitido. O artigo 106, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico, Ministério da Justiça, ou órgão federal que venha substituí-lo, é o organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Cabe-lhe informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação. Então, tem a obrigação de informar aos consumidores em mídia impressa ou visual a obrigatoriedade dos destaques pelos empresários nos documentos fiscais e cupons da sua carga tributária incidente sobre a aquisição dos produtos. A Lei 12.741, Lei de Transparência Tributária, procura esclarecer ao consumidor final a carga tributária dos produtos ou serviços adquiridos por ele. No seu artigo 1º, emitidos por ocasião de venda ou
ao consumidor de mercadorias e serviços em todo o território nacional. Deverá constar dos documentos fiscais ou equivalentes a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação dos respectivos preços de venda. Então, as empresas passam a ter a obrigatoriedade de informar ao consumidor final o quanto está recolhendo de tributação na nota fiscal ou cupom emitido. No parágrafo 1º deste mesmo artigo, a apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente, inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores de serviço quando couber. Ou seja, pela emissão da nota fiscal eletrônica e emissor de cupom fiscal eletrônico devem fazer por produto vendido ou serviço prestado. Neste instante, a Secretaria pede para que todos os produtos de nota fiscal eletrônica ou cupom fiscal eletrônico, os tributos ao consumidor sejam destacados por unidade de produto. Já no parágrafo 2º deste mesmo artigo, a informação de que trata poderá constar de painel afixado em local visível ao estabelecimento ou por qualquer outro meio eletrônico ou impresso, de forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda. Neste instante, a Secretaria determinou que o painel afixado nas empresas são para aquelas que não emitem o documento, ou seja, para as empresas que não têm obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica ou cupom fiscal eletrônico. Neste mesmo artigo, no inciso 3º, na hipótese das informações serem prestadas, serão elaboradas em termos de percentuais sobre o preço a ser pago, quando se tratar de tributo com alíquota ad valorem, ou em valores monetários, no caso de alíquotas específicas. No caso de se utilizar meio eletrônico, este deverá estar disponível ao consumidor no âmbito do estabelecimento comercial. Os valores ad valorem geralmente são os valores de seguros e outras despesas acessórias que compõem o documento. Estes também têm que fazer parte da composição do valor a ser destacado de imposto. A lei de transparência, ela visa mostrar os tributos incidentes dentro das empresas. E esses tributos são ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Este é um imposto estadual. ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Este é um imposto municipal. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Este é de ordem federal. IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Este também é de operação federal. O PIS, Contribuição Social para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. A COFINS
é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Estes dois são de ordem federal também. CID, contribuição de intervenção no domicílio eletrônico. Incidente sobre derivados de combustível. Este último é somente para as empresas que revendem ou vendam produtos derivativos do combustível. Já no mesmo artigo, no parágrafo 6º, serão informados ainda os valores referentes ao imposto de importação, PIS/PASEP importação e COFINS importação. Na hipótese de produtos cujo insumos ou componentes sejam oriundos de operações de comércio exterior e representem percentual superior a 20% do preço de venda, estes produtos que têm a incidência e que as empresas que adquiram esses produtos e sua formação de preço equivala a mais que 20%, estes devem ser informados desde o fabricante até o consumidor. No artigo 1º, parágrafo 7º, na hipótese de incidência do imposto sobre a importação, nos termos do parágrafo 6º, que é o anterior, bem como da incidência do imposto sobre produtos industrializados, todos os fornecedores constantes das diversas cadeias produtivas deverão fornecer aos adquirentes, em meio magnético, os valores dos dois tributos individualizados por item comercializado. Neste instante, ele obriga a empresa vendedora informar por meio magnético ao adquirente todas as aquisições feitas com incidência desses tributos, não somente ao consumidor final, mas também à empresa revendedora deste produto. No mesmo artigo 1º, inciso 8º, em relação aos serviços de natureza financeira, quando não seja legalmente prevista a emissão do documento fiscal, as informações de que trata este artigo deverão ser feitas em tabelas afixadas nos respectivos estabelecimentos. Então, no parágrafo 8º, fica claro a obrigatoriedade para as empresas que não emitem a nota fiscal ou cupom que, em seu estabelecimento, estejam afixado em local visível ao consumidor o valor dos percentuais incidentes sobre a carga tributária. No seu parágrafo 11, a indicação relativa ao PIS e a COFINS, incidentes sobre os incisos 7º e 8º do parágrafo 5º, limitar-se-á a tributação incidente sobre a operação de venda ao consumidor. Então, a lei mostra que as empresas devem mostrar ao consumidor, em relação ao PIS e COFINS, somente o valor da sua formação de preço. No artigo 1º, parágrafo 12º, sempre que o pagamento do pessoal constituir item de custo direto do serviço ou produto fornecido ao consumidor, deve ser divulgada ainda a contribuição previdenciária dos empregados e dos empregadores incidentes, alocada ao serviço ou produto. Ao tomar um serviço que tenha mão de obra inserida, o consumidor deve cobrar da empresa o destaque na nota relativa às contribuições previdenciárias também. E este destaque deve ser feito de acordo com o percentual recolhido pela empresa
relativa a tais contribuições. Já no artigo 2º da lei, os valores aproximados de que trata o artigo 1º serão apurados sobre cada operação e poderão, a critério das empresas vendedoras, ser calculados e fornecidos semestralmente por instituição de âmbito nacional reconhecidamente idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados econômicos. As empresas que contratam os softwares, que utilizam desses sistemas operacionais, que utilizam-se de tabelas, devem ficar atentos para esta informação, que está voltada no artigo 2º, que versa sobre a obrigatoriedade a cada semestre das demonstrações dos valores recolhidos. Diante do artigo 2º, abre-se a possibilidade da utilização de tabelas práticas desenvolvidas por institutos idôneos localizados no âmbito nacional. Dentre esses, o mais utilizado tem sido do Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, o IBPT, que saiu na frente de todos os órgãos neste instante. Cabe ainda lembrar que dentro da lei existem algumas sanções. No seu parágrafo único, a multa será em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência, a UFIR, ou índice equivalente que venha substituí-lo. As penalidades podem variar de acordo com as reincidências, podendo os empresários perderem até mesmo o direito de fabricarem seus produtos, cassação de licença ou ainda interdição, dentre outras. O mais comum e o mais plausível dentre as sanções será aplicada a multa, pois o fiscalizador de todas essas sanções será o PROCON. Para regular e esclarecer sobre a forma que devem demonstrar nos documentos fiscais, foi editado pela Secretaria da Fazenda Estadual o ajuste CNF 07/2013. Este ajuste, ele versa sobre a forma ideal de demonstração dos tributos para o consumidor final. Ele também veio alterar a nota técnica 03/2013 da mesma Secretaria da Fazenda Estadual, que possibilita a inclusão na nota fiscal eletrônica de campos específicos para a informação dos tributos incidentes pelas empresas referente à Lei 12.741, abrindo campos para PIS, COFINS, ICMS e também o IPI, que já estavam agregados ao documento fiscal. Desta forma, contemplam, em sua grande maioria, todos os tributos destacados pelas empresas ao consumidor final. Espero ter esclarecido suas dúvidas. E obrigado. Olá, Antônio. Parabéns pela explanação sobre a Lei de Transparência. Vamos aqui fazer um bate-bola para esclarecer mais alguns pontos com referência a essa lei. O primeiro esclarecimento refere-se ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei. Esse parágrafo possibilita que as empresas afixem em local da própria empresa o percentual dos seus produtos. Essa possibilidade isenta a empresa de lançar em documento fiscal o mesmo percentual e o valor dos tributos incidentes? Deise, com relação ao questionamento, o painel afixado ele deve ser posto para aquelas empresas que não emitem documentos eletrônicos. Essas empresas são obrigadas a alocar o painel em local visível ao consumidor final. As outras empresas que emitem nota fiscal eletrônica ou cupom fiscal eletrônico
tem que o fazer dentro de cada documento emitido. E agora vamos à questão do IBPT, né, que é o Instituto Idôneo, em que a lei possibilita a gente utilizar como parâmetros de percentual esse instituto. Ele já fornece uma lista de todos os produtos, serviços existentes com base na NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. A nossa dúvida paira nas empresas simplificadas, que possuem regimes tributários simplificados. Essas empresas podem usar esse mesmo percentual ou devem adotar algum outro critério? Para esse tipo de empresa, principalmente para o Simples Nacional, o Instituto ele divulgou uma lista contendo todas as nomenclaturas dos produtos com a alíquota média aceitável na cadeia tributária. Para as empresas do Simples Nacional, a lei também não deixou claro que elas devem obrigatoriamente seguir este mesmo percentual. Portanto, a adequação da alíquota pode ser feita pela alíquota do Simples Nacional ou aquela empresa que estiver emitindo documento eletrônico que adota o IBPT como índice, elas têm que utilizar este índice nos seus documentos. Então, o Instituto ele é idôneo e ele possibilitou a utilização por essas empresas também do Simples Nacional, aceitando as alíquotas por ele divulgadas. Portanto, é fato que a empresa do Simples Nacional, diante da legislação aplicada, ela tem a possibilidade de utilização do IBPT, como ela também tem a possibilidade da utilização da sua alíquota ou percentual destacado dentro do Simples Nacional. Tá ótimo. Interessante é que a lei transfere a responsabilidade para esse instituto, né? Então, as empresas, utilizando essas alíquotas, essa tabela disponibilizada pelo IBPT, ela está isenta de qualquer responsabilidade em relação àquele percentual informado? O Instituto ele também tem um manual específico dentro da empresa. Neste manual do próprio Instituto, ele diz que a divulgação pela empresa do índice aplicado por ele deve ter em cada documento fiscal a fonte do IBPT, mas também rege dentro do próprio Instituto que ele é ou fica responsável para alocar ou discutir a responsabilidade de alguma possível autuação somente para aquelas empresas que contribuem com o Instituto. Aquelas que não contribuem com o Instituto assumem a responsabilidade da utilização da alíquota. Agora vamos passar um pouco para as penalidades, né? Primeiro, o esclarecimento. Essa lei depende de regulamentação ou ela é autoaplicável? Ela já está sendo aplicada com restrição apenas às autuações pelo PROCON neste momento, porque as autuações pelo PROCON serão efetivadas a partir do dia 10/6/2014. Isso teve base em alguma alteração, né, de medida? Desde a postergação aconteceu através da medida provisória 620, que adaptou a possibilidade ou adequou a possibilidade das empresas terem mais um período de adaptação à legislação, passando a autuação somente a partir de 2014, que é o PROCON quem vai efetivar as autuações. Antônio, o Conselho Diretor do CRCSP e toda a família CRCSP agradece muito a sua contribuição para a classe. Obrigado. Muito obrigado. O Espaço Técnico fica por aqui, agradecendo aos nossos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRCSP Notícias, canal IFRS PMEs e também no CRCSP Conversa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.